Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Desde que eu me separei, isso já fazia uns 8 meses, estava morando ali naquelas 2 peças nos fundos da casa do meu amigo de trabalho. O Sérgio, na verdade, era muito mais do que um amigo. Sabe, a gente se tratava assim como irmãos mesmo. Na verdade, acho que nenhum irmão teria feito por mim o que ele fez. Era para ter sido uma coisa temporária, até eu encontrar um outro canto para mim. Mas eu fui ficando, até que acertamos de eu lhe pagar um valor por mês, como se fosse um aluguel, e acabei ficando de vez. Para ele foi bom. Era uma grana extra, final do mês, e para mim também foi legal, uma verdadeira mão na roda. Ali eu tinha de tudo. Era um quarto só, com um pequeno banheiro, mas eu tinha geladeira, tinha fogão, tinha micro-ondas, cama, guarda-roupa. Era como se fosse uma kitnet, só que com o valor do aluguel bem mais em conta. E põe mais em conta em cima disso. Minha separação tinha sido uma coisa definitiva. Eu e a minha ex-mulher, a gente não estava se acertando há muito tempo. Tínhamos uma filha de 5 anos, mas combinamos que eu sempre poderia vê-la, quando quisesse. Elas também acabaram voltando lá para casa da minha ex-sogra, depois da separação. Como eu já disse, fazia uns 8 meses que eu estava ali, morando ali naquele lugar. O Sérgio também era casado. Morava na sua casa com a Aline. Não tinham filhos, mas eles nunca esconderam que sentiam vontade de se tornarem pais. Só estavam mesmo esperando o melhor momento. Desde o primeiro instante, eu fui muito bem recebido pela Aline. Sabe, a Aline é uma pessoa assim alegre, divertida, de bem com a vida. E a gente também se tornou amigo com a passagem do tempo. Olha, eu me dava tão bem com eles que final de semana, por exemplo, eu normalmente nem mexia com panela, né? Eles sempre me convidavam para almoçar ali com eles ou então para jantar. Eu, inclusive, volta e meia, comprava alguma coisa diferente para a gente comer. Quando tinha jogo, por exemplo, e o jogo era bom, a gente assistia junto, eu e o Sérgio. Comprávamos umas cervejas e ficávamos ali na torcida. De certo modo, esse ambiente gostoso, familiar, que eu encontrei ali na casa do meu amigo, acabou fazendo com que aquele período de transição, logo depois do fim do meu casamento, fosse bem mais tranquilo. E sempre que podia, eu levava a minha filha para passar o domingo ali comigo. A única coisa que eu sentia falta era de uma companhia. Era ruim dormir sozinho, ainda mais depois de tanto tempo de casado, só que, enfim, eu ia tocando a minha vida. Até que perto de completar 1 ano e meio, morando ali, nos fundos da casa do meu irmão, aconteceu a situação mais imponderável do mundo. E repito, uso essa expressão, meu irmão, porque, sabe, o cara sempre foi mais do que um amigo, o Sérgio. Repito, fez por mim o que talvez um irmão não fizesse. Lembro que foi uma quinta-feira. Normalmente eu costumava levantar ali por volta das 6:30 da manhã para me aprontar para o serviço. O relógio já tinha despertado. Eu estava ali no banheiro escovando os dentes quando escutei aquela gritaria, sabe, lá dentro da casa deles. Na hora, não consegui entender o que ela falava porque os gritos eram dela. Mas eu fiquei tão assustado. Imagine, cedo da manhã, deu para sentir que alguma coisa tinha acontecido. Nisso, ela deve ter saído ali para fora. Eu consegui entender o que ela estava dizendo. Senti um frio na espinha quando eu escutei falando aquilo. Me ajuda, pelo amor de Deus, Vanderlei. O Sérgio, ele não quer acordar, ele está gelado. Larguei tudo ali e fui lá para fora para ver o que estava acontecendo. A Aline chorava copiosamente, não conseguia falar coisa com coisa, desesperada. Queria que eu entrasse para ver o estado do Sérgio na cama. E quando entrei no quarto, quando vi deitado na cama, naquele estado, eu senti até uma moleza no corpo todo.
Me aproximei, toquei seu rosto para ter certeza daquilo que estava imaginando, chacoalhei, pedi que ele acordasse e sacudi. Só que não houve reação nenhuma. Ele pálido, gelado, como sua mulher tinha dito. Olha, mesmo não sendo médico, nem entendendo muito desse tipo de coisa, sinais vitais, meu amigo parecia morto, sem parar de chorar. Ela me contou rapidamente que estranhou de não ter levantado quando o relógio começou a tocar. Aí foi tentar acordá-lo e se deparou com ele naquele estado. Chamamos a ambulância. Só que, como eu tinha imaginado, infelizmente, não havia nada que pudesse ser feito por ele. Meu amigo estava morto. Foi a coisa mais impensável. O Sérgio era um cara novo, tinha só 41 anos, boa saúde. Uma situação delicadíssima, doída. Segundo o laudo da autópsia, ele tinha sofrido um infarto fulminante enquanto dormia, ou um mal súbito. Não entendi direito o que me disseram depois. Quem cuidou de tudo pro funeral foi a família dele. Momento dos mais tristes que eu já tinha passado. Olha, eu até pensei em procurar outro lugar para morar depois do que aconteceu. Até porque, convenhamos, né? Não fazia sentido continuar morando ali depois da morte do Sérgio. Conversei com a Aline, inclusive, mas aí ela pediu. Que isso, Vanderlei? Tá querendo se mudar por quê? Da minha parte, você pode continuar aí, numa boa. Quer saber? Eu até prefiro, viu? Porque senão eu vou me sentir tão sozinho, ainda mais agora. A família da Aline era toda do interior. Aliás, a mãe dela até passou uns dias ali com ela, depois do velório. Ela não queria que eu saísse dali. Até porque, mesmo que eu saísse, ela iria alugar para outra pessoa, do mesmo jeito. Até porque ia precisar da grana do aluguel, né? Por isso resolvi ficar. Não nego, não ia me sentir bem se me afastasse justamente naquele momento triste que ele estava vivendo. Só que, como costuma acontecer, nesse tipo de caso, muita gente começou a falar asneira. Sabe, ali mesmo na empresa. Eu cheguei a escutar bochichos, comentários. Sabe, gente dizendo, a boca pequena, que com a morte do Sérgio, eu iria tomar conta de tudo, inclusive da viúva. Até isso falaram. Sabe, eu não sou nenhum bobo. Entendi perfeitamente o que estavam insinuando. Só que eu juro, eu sempre tinha respeitado a Aline. E não seria agora que ia me aproveitar da situação. Aliás, até minha ex-mulher começou a falar bobagem nesse sentido. Ela teve a capacidade de falar aquilo. Agora que esse cara morreu, Vanderlei, você vai acabar tomando conta de tudo que era dele, né? Principalmente da mulher dele. Que isso, Cláudia? O que você está falando? Não era a primeira vez que ela vinha com essa conversa. Uma vez eu a levei para conhecer ali o lugar onde estava morando. Nossa filha também estava junto. E ela ficou toda cheia de maus pensamentos quando conheceu a Aline. Ficou pensando que eu tivesse alguma coisa com ela, só porque morava ali, no quartinho dos fundos. Imagine, era a mulher do meu amigo. Eu a respeitava como se fosse minha irmã. De qualquer modo, fomos tocando a vida. Só que, naturalmente, sentimos muita falta do Sérgio. Foi até inevitável, eu e a Aline, nos tornarmos mais próximos. Depois que a mãe dela voltou para o interior, por exemplo, estávamos ali sempre conversando, eu procurando lhe dar força, incentivo, sabe? Continuamos fazendo aqueles almoços. Só que, naturalmente, tudo agora era diferente, porque o Sérgio
Fazia muita falta. Era uma coisa meio triste. Até que tempos depois, num domingo, eu fui à missa de manhã e no caminho de volta, como costumava fazer de vez em quando, passei num lugarzinho onde se vendia carne assada. E comprei, carne para levar para a gente almoçar. Cheguei ali, deixei tudo sobre a pia e fui conversar com a Aline, avisá-la que tinha comprado comida. E como já era de casa, abri a porta da cozinha e fui entrando. Eu devia tê-la chamado em vez de simplesmente ir entrando. Eu sei disso, mas quando vi já tinha feito. E quando botei os pés ali no corredor, eis que ela abriu a porta do banheiro. Devia ter acabado de tomar banho. E como morava ali sozinha, como não devia estar esperando me encontrar ali, naturalmente, ela saiu do banheiro bem à vontade, usando apenas a parte de baixo da lingerie e aquela toalha nas mãos. Quando me viu, naturalmente que se assustou e tentou assim se cobrir. Claro que ficou uma situação chata. Apesar de ser de casa, eu meio que invadi o lugar, né? Se eu tivesse pelo menos chamado, ela com certeza não teria saído do banheiro daquele jeito. Todo sem jeito. Voltei para a cozinha tentando me explicar. Puxa, Aline, desculpa, eu não sabia que você não estava vestida. Eu só queria avisar que tinha comprado carne para o almoço, viu? Ela falou que estava tudo bem, que só ia se vestir e depois conversaria comigo. Olha, eu podia dizer que não, mas a verdade é que vi-la saindo do banheiro daquele modo, nua da cintura para cima, só com a parte de baixo da lingerie. Acabou mexendo comigo. A Aline era uma mulher bonita. E apesar de respeitá-la, tem coisa que a gente não pode evitar, né? Simplesmente quando dá de cara, assim, com uma situação como essa. E o fato é que depois daquele momento, alguma coisa mudou dentro de mim. Depois que ela se vestiu, por exemplo, e foi ali conversar comigo, eu mal conseguia esconder a minha perturbação. E depois, enquanto a gente almoçava, parece que foi ainda pior. Eu não conseguia me sentir à vontade, porque ficava lembrando daquela cena o tempo todo. Ela saindo do banheiro praticamente nua. Ela também parecia constrangida. A gente pouco conversou, inclusive. A verdade é que ficou um clima esquisito entre nós. Eu, da minha parte, me senti muito, mas muito perturbado. E o fato é que nada mais foi igual entre nós depois daquele dia. Eu não conseguia tirar da cabeça a imagem do seu corpo aquele dia saindo do banheiro. Na verdade, ela era mais bonita do que eu imaginava. Me sentia até mal, porque o simples fato de pensar nela daquele jeito era como se eu estivesse desrespeitando o meu amigo, mesmo não estando fazendo nada demais. Juro que não queria que isso tivesse acontecido. Mas a cada dia que passava, a cada vez que a gente se via, eu passei a olhar para essa mulher de um jeito que não queria olhar. Para dizer bem a verdade, passei a desejá-la. Para usar o português bem claro. Depois da minha separação, eu nunca mais tinha me envolvido com outra mulher. Quer dizer, pelo menos não assim, né? De modo sério. De vez em quando, saía com uma ou outra garota, mas a verdade é que naqueles últimos tempos, eu andava me sentindo muito carente, muito solitário. E desde aquele bendito domingo, eu não podia ver a Aline que me transformava. De modo que, mesmo sabendo que não devia, comecei a sentir coisas, vontades. Passei a desejar essa mulher. Já fazia alguns meses que o Sérgio tinha morrido. Mas, de certo modo, tudo era ainda muito recente. Só que vai dizer isso para o corpo da gente. O corpo reage de acordo com os impulsos. A gente não domina o que sente. E o que eu estava sentindo era uma coisa assim,
A cada dia que passava, mais forte, eu senti que estava se apoderando de mim. E o pior é que eu não estava mais conseguindo nem disfarçar. Até ela já estava notando o que estava se passando comigo. Até que uma noite, eu estava ali no quartinho, já tinha jantado, estava assistindo televisão, quando escutei aquelas batidas na porta. Ô, Vanderlei, você está dormindo? Lá de dentro, respondi que não estava dormindo. Que a porta estava só encostada. Eu não tinha o costume de trancar a porta. Até porque ali onde a gente morava, nem precisava. Ela entrou, perguntou como eu estava, aí ficou puxando conversa. Depois se aproximou, assim. Eu ali, meio encostado, assim, na cabeceira da cama, assistindo a TV, senti que tinha alguma coisa no ar, porque ela me olhava de um modo como se estivesse querendo ou dizer ou fazer algo. Na verdade, eu também queria, talvez até mais do que ela, não nego. E por conta disso, a atmosfera foi se transformando. Só de olhar para ela, eu já sentia aquela sensação assim de desejo tomando conta de mim. Só que, por respeito ao meu amigo, por mais que fizesse quase 7 meses que ele tinha morrido, sabe, eu não tinha coragem de fazer qualquer gesto, no sentido de me aproximar dela, embora desejasse. Até que pelas tantas, ela parou assim no meio de uma frase e ficou me olhando fixamente. Olha, até hoje, não sei dizer quem foi que tomou a iniciativa. Se fui eu ou se foi ela. Mas quando dei por mim, já estávamos atracados um no outro. Tudo aconteceu de um jeito que, repito, não sei dizer nem como começou. E aconteceu ali no meu quartinho. Olha, a gente se amou com tanta fome, com tanta paixão. Eu acho que assim como eu, ela também estava carente. Sabe, é coisa natural, é coisa do corpo da gente, não tem como evitar. Ela também, com toda certeza, não tinha nem encostado em homem nenhum depois da morte do marido, de maneira que os dois estávamos carentes e muito solitários. E depois de saciar do desejo, ela se vestiu e voltou lá para dentro sem dizer uma única palavra. Eu fiquei ali só pensando, sem acreditar que aquilo tivesse mesmo acontecido. Naqueles últimos tempos, eu tinha desejado tanto essa mulher, mesmo escondendo, mesmo disfarçando. Mas juro, nunca imaginei que um dia fosse acontecer. Só eu sei os pensamentos que tomaram conta de mim, depois do que houve. Imaginei até que a gente poderia ficar junto. Olha, se ela também quisesse, eu queria demais, porque naqueles últimos tempos não conseguia pensar em outra coisa senão nela. Aquela imagem, aquele dia dela praticamente nua, saindo do banheiro, meu Deus, aquilo não saía da minha cabeça. No dia seguinte, no entanto, quando a gente se viu, tanto eu quanto ela, a gente ficou tão sem graça. Ela parecia ainda mais encabulada do que eu. E quando tentei conversar com ela sobre o que tinha acontecido entre nós, lá no meu quarto, ela de repente me cortou. Vanderlei, acho melhor a gente não falar sobre isso, tá? Aliás, eu queria te pedir para esquecer o que aconteceu ontem. Não era para ter acontecido. Aliás, não vai mais acontecer. Não sei o que deu em mim para ir lá bater na tua porta. Foi uma fraqueza minha. Esquece isso, tá bom? Repito, eu fiquei zonzo. Nem consegui dizer o que eu queria, na verdade. Porque eu estava cheio de vontade. E ao contrário dela, não estava tão arrependido assim do que tinha acontecido. Fiquei zonzo
sem saber o que dizer. Até porque ela nem me deu tempo. Parecia estar muito arrependida. Aliás, depois, ela mesma confirmou isso. Falou que estava se sentindo muito mal, culpada, né? Que ainda era cedo demais para se envolver com outro homem. Enfim, eu ainda tentei argumentar, abri meu coração, dizer o que estava sentindo por ela, até porque nunca tinha dito absolutamente nada sobre isso. Até porque a gente nunca tinha conversado sobre o assunto. Mas ela nem me deu chance. Simplesmente pediu que eu esquecesse, falou que tinha sido um erro, uma precipitação, uma fraqueza e que não ia acontecer de novo. O problema é que se eu já andava com a cabeça virada por conta dela, depois de termos ido para a cama, aí mesmo é que não consegui mais dormir à noite. Deitava na cama e ficava pensando num monte de coisa, principalmente no corpo dela, no seu cheiro. Ficava lembrando dela ali comigo, a gente se amando, rolando naquele meu colchão, se beijando. Eu já não tinha mais um minuto de paz, de tanto que os pensamentos me torturavam. E só de saber que ele estava ali tão perto, meu desejo parece que incendiava a minha alma. Fazia meu corpo pegar fogo. E de tanto pensar nisso, um dia, no auge da minha paixão, do meu delírio, não consegui me conter e fui lá bater na sua porta. E como se estivesse só me esperando tomar iniciativa, ela abriu aquela porta, a gente ficou se olhando assim, sei lá, indecisos, querendo falar, querendo dizer alguma coisa, mas nenhum dos dois conseguia. Sabe aquela trava? Até que ela se aproximou e nos atiramos um nos braços do outro, para em seguida repetir tudo o que tínhamos feito naquela primeira noite. A única diferença dessa vez foi que a iniciativa partiu de mim. Foi uma verdadeira explosão de sentimentos. E parece que tudo aconteceu de um modo ainda mais especial. Desta vez, inclusive, passamos a noite toda juntos. Eu adormeci nos braços dela até o dia amanhecer. Resumindo, depois de um tempo, a pedido dela, eu acabei me mudando ali para sua casa. E passamos a viver como um casal, marido e mulher. Naquelas alturas, já fazia quase 11 meses da morte do Sérgio. Mas eu juro, em nenhum momento, desde que aluguei aquele quartinho ali, era essa a minha intenção. Quando o Sérgio ainda era vivo, sabe, eu respeitava essa mulher, repito, como se fosse minha irmã. Até evitava ficar muito perto dela, quando a gente estava assim, sabe por quê? Por respeito. Nunca tive um pensamento errado sequer a seu respeito. Eu sei que muita gente começou a comentar sobre o fato de eu e a Aline termos ficado juntos no final. Já falavam antes. Já viviam fazendo fofocas. Imagina então depois, né? Olha, teve gente que chegou ao cúmulo de falar, até isso me disseram. Quer dizer, não diretamente, né, na minha cara, mas chegaram a dizer que provavelmente tinha sido eu quem matou o Sérgio. Que tinha colocado veneno na comida dele para ele morrer. Porque estava de olho na mulher dele. Até isso disseram, meu Deus. Como que alguém pode falar uma coisa dessas? É muita maldade. Juro pela minha alma, se dependesse de mim, juro pela vida do meu filho, ele ainda estaria vivo, convivendo aqui com a gente. Não tive culpa nenhuma. Não tramei contra ele. Nunca desejei o seu mal.
Só que a vida continua. Ele se foi. Sabe, a gente continua vivo, eu e ela. Coisas aconteceram. Somos humanos. Temos emoções, sentimentos. As coisas começam a acontecer e de repente... Será que podemos ser responsabilizados, ou pior, culpados de alguma coisa, só porque resolvemos ficar juntos? Será que temos alguma culpa, meu Deus? Será que estamos fazendo algo de errado? Simplesmente porque nos apaixonamos um pelo outro? Será, meu Deus?